Gente, para quem é apegado a templos e a placas, saiba de uma coisa: a igreja verdadeira começou sem templos e terminará sem templos. O que Jesus disse em relação aos templos foi assim: não ficará pedra sobre pedra que não será derribado. Bom, na época da igreja primitiva existia templos? Existia, mas não para a igreja. Sabe quem ocupava esses templos? Eram os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os fariseus e os escribas, que eram inimigos mortais da igreja primitiva de Jesus Cristo. Mas a igreja mesmo fazia cultos de casa em casa, fazia cultos nos lares, quando não estava fazendo culto nas cavernas e nos lugares ermos, fugindo da perseguição. E isso continuou durante muito tempo. Isso continuou, inclusive, no primeiro, no segundo e no terceiro século. Tanto é que na época do Império Romano, houve uma época em que a igreja se reunia nas catacumbas, que era um cemitério subterrâneo, para adorar a Deus, porque não podia adorar a Deus em público. Se adorasse a Deus em público, eram lançados na arena do Coliseu para serem devorados pelos leões, ou então, na época da Inquisição, se adorasse a Deus em público, era levado para as fogueiras da Inquisição. E hoje eu vejo cada vez mais os templos abarrotados de pessoas, templos religiosos, mas os cristãos verdadeiros não têm espaço nesses templos. Porque hoje os cristãos verdadeiros não se encaixam mais no ritualismo, na religiosidade. Os cristãos verdadeiros, eles se recusam a fazer parte da panelinha dos líderes, né? Da cúpula dos líderes. Eles recusam a comer na mão de líderes para fazer as vontades dos caprichos humanos e materialistas. E por falarem a verdade do reino dos céus, por priorizar o reino dos céus, esses irmãos não são bem-vindos nessas comunidades religiosas, materialistas, humanistas, que dão mais a importância à aparência do que à essência, que dão mais importância ao material do que ao espiritual. E esses irmãos estão cada vez mais sem espaço nos grandes templos, até ao ponto de muitos desses irmãos não acharem lugar em mais nos templos e serem obrigados a buscar a Deus mesmo em casa, em casa, nos matos, porque não acharão lugares mais nos templos, porque nos templos eles são rejeitados, eles são silenciados pelas lideranças religiosas materialistas que não têm visão espiritual. Eu, por exemplo, algum pastor aqui na minha região que me convidam para pregar. Por quê? Porque eu falo essas verdades. Eu falo as verdades do reino dos céus. E a maioria deles não querem ouvir a verdade. Eles acostumaram com o engano da religiosidade. E não querem abrir mão. Eles são apegados a placas e a templos de tijolos. Então, mas Deus não chamou nenhum líder verdadeiro para construir templos de tijolos. Deus chamou líderes verdadeiros para construir pessoas, para construir a personalidade divina nas pessoas. É aquilo que Paulo diz. Paulo disse assim: irmãos, eu não sossegarei até ver Cristo formado em vós. Então saiba disso. Tenha essa certeza dentro de você. A igreja verdadeira começou sem templos e terminará sem templos. Porque Deus não está preocupado com templos, inclusive com templos cheios de pessoas. Porque existem muitos templos cheios de pessoas, mas vazios da presença de Deus. Porque Deus não importa com aparências, Deus importa com essência.
Deus não preocupa com embalagem, Deus preocupa com o conteúdo. Deus valoriza a verdade. Deus não responde a volumes e a números. Deus responde verdade. Então é isso aí, pessoal. Fica sabendo disso. A igreja primitiva começou sem templos, a igreja verdadeira e terminará sem templos. Eu vejo nesses últimos dias muitos cristãos verdadeiros sem templos para congregarem, porque eles não serão mais bem-vindos nos templos, porque os templos estão impregnados de religiosidade, ritualismo, carnalidade, onde não há mais lugar para o Santo Espírito de Deus. Pense nisso.